Olá, meus queridos alunos, vamos resolver agora as questões da página 78. A primeira diz o seguinte: verifique se cada um dos seguintes trinômios representa um trinômio quadrado perfeito, tá? Então ele quer que venha dizer se são trinômio quadrado perfeito ou não. Então como é que eu posso dizer se ele é um trinômio quadrado perfeito? A regra é o seguinte, ó: extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do terceiro termo. Então, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Agora, você multiplica por 2 as duas raízes. Então, vai ficar 2 vezes A vezes 5B. 2 vezes A dá 2A. 2 vezes 5 dá 10. Então, vai dar 10AB. Se esse resultado aqui for igual ao segundo termo, então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, na alternativa A, a resposta é sim. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Alternativa B, ó: extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do terceiro termo. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 25 é 5. Agora multiplica por 2 as duas raízes, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x dá 10x. Agora observe aqui, ó, 10x é diferente de menos 8. Então, como o valor encontrado não é igual ao segundo termo, então a alternativa B, a resposta é não. Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Terceira questão. A segunda fica também para atividade para vocês. Então, a terceira diz o seguinte, ó: o trinômio x elevado ao quadrado menos 0,4x mais 0,04 é quadrado perfeito. Qual é a sua forma fatorada? Então ele já está afirmando que esse trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Agora ele quer a forma dele fatorada. Para isso, primeiro passo, ó: extrair a raiz quadrada do primeiro termo, x ao quadrado. Extrair a raiz quadrada do terceiro termo, que eu já vou colocar em forma de fração, ó. Escreve o número sem a vírgula, que vai ser o numerador, que no caso é o 4. Tem duas casas decimal, então o denominador vai ser igual a 100. Então tá aqui, ó: raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque 2 por 2 fica 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. E 2 dividido por 10 é igual a 0,2. Tá? Então, como ele já está afirmando que ele é um trinômio quadrado perfeito, então só basta eu pegar as duas raízes. Então, x, como aqui ó, o primeiro sinal é menos, aí menos 0,2 elevado ao quadrado. Tá? Então, quando eu já sei que ele é um trinômio quadrado perfeito, para fazer a fatoração dele, só basta extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do terceiro termo, aí você pega as duas raízes encontradas e eleva ao quadrado. Se o primeiro sinal for subtração, é o quadrado da diferença de dois termos. Se o primeiro sinal for da adição, será o quadrado da soma de dois termos. Quarta questão. Sabendo que os trinômios a seguir são quadrados perfeitos, escreva a forma fatorada de cada um deles. Também que ele já está afirmando que eles são trinômio quadrado perfeito. Então, para mim escrever a forma fatorada, basta fazer isso aqui, ó: raiz quadrada de 81 π ao quadrado e raiz quadrada de 1. Ó. Você extrai a raiz quadrada do primeiro termo e extrai a raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de π ao quadrado é π. A raiz quadrada de 1 é 1. Então tá aqui, ó, as raízes é 9π e 1. Então, agora só basta pegar 9π, como o primeiro sinal é subtração, menos 1 elevado ao quadrado. Alternativa F, 144x ao quadrado y ao quadrado. Então, extrair a raiz quadrada de 144x ao quadrado y ao quadrado. Extrair a raiz quadrada de 1. Então, raiz quadrada de 144 é 12. De x ao quadrado é x. De y ao quadrado é y. Raiz quadrada de 1 é 1. Então,
como o primeiro sinal é adição, então basta pegar 12xy mais 1 elevado ao quadrado. Vai ficar o quadrado da soma de dois termos. Alternativa G. Extrair a raiz quadrada de m ao quadrado, extrair a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de m ao quadrado é m. Raiz quadrada de 36 é 6. Como o primeiro sinal é subtração, então vai ficar o quadrado da diferença de dois termos. Vai ficar m menos 6 elevado ao quadrado. Na alternativa H, raiz quadrada de 16a elevado à quarta potência, raiz quadrada de b elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de a elevado à quarta potência é a ao quadrado. 4 dividido por 2 fica 2. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então pega as duas raízes, 4 ao quadrado, como o primeiro sinal está adicionando, mais b elevado ao quadrado. Então a forma fatorada é 4 ao quadrado mais b elevado ao quadrado. A letra I e última dessa questão. Extrair a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso é 100. Extrair a raiz quadrada do terceiro termo, que no caso aqui é b ao quadrado, c ao quadrado. Então raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Raiz quadrada de c ao quadrado é c. Como o primeiro sinal é uma subtração, então vai ficar 10 menos bc elevado ao quadrado. Então é nessa mesma linha de raciocínio que vocês vão responder as outras alternativas. Porque ele já está afirmando que é um trinômio quadrado perfeito. Eu não preciso multiplicar por 2 as duas raízes. Então só basta eu extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do terceiro termo e escrever as duas raízes, ou subtração ou adição. Quando é que vai ser a subtração das raízes? Quando o primeiro sinal for subtração. Quando é que vai ser a adição? Quando o primeiro sinal for uma adição. Quinta questão. Para se obter 3a mais 2 elevado ao quadrado, qual termo deve ser adicionado ao trinômio 9 ao quadrado mais 10a mais 4? Então presta atenção, ele quer saber o seguinte, ó. Nós temos 3a mais 2 elevado ao quadrado. Que ele quer o que podemos acrescentar nesse trinômio aqui, ó, 9 ao quadrado mais 10a mais 4, para que fique igual esse termo aqui. Agora, para mim responder essa questão, eu tenho que desenvolver isso aqui, ó. Aqui nós temos o que, ó? Produto notável. Quadrado da soma de dois termos. O que é que diz a regra? O quadrado do primeiro termo. Então vai ficar 9a ao quadrado mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12a. Mais o quadrado do segundo termo, que 2 elevado ao quadrado é 4, que isso vai ser igual a 9 ao quadrado, mais 10a, mais 4. Observe aqui, ó, 9 ao quadrado, 9 ao quadrado, 12a, 10a. Então, o termo de diferença são esses dois aqui, ó. Se aqui eu tenho 10a, para chegar a 12a, falta quanto? Somente 2a. Ou então eu posso fazer isso aqui também, ó, trazer todo mundo para cá, ó, e colocando já o termo semelhante, ó, 9 ao quadrado menos 9 ao quadrado, mais 12a menos 10a. Já estou organizando cada termo semelhante com termo semelhante, ó, mais 4 menos 4. Ó. Então esse anula esse anula esse, 12 menos 10, ó, 2a. Então, esse é o termo que está faltando para ser acrescentado a esse trinômio aqui, para que ele fique igual a isso aqui, ó. Tá? Então, a resposta 2A. Sexta e última questão diz o seguinte, ó. Quando x mais y é igual a 15 e x menos y é igual a menos 6, qual é o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, aí menos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, bora fazer o seguinte, ó, bora fazer aqui a fatoração disso aqui, ó. Extrair na raiz quadrada do primeiro termo,
extraindo a raiz quadrada do segundo termo. Aqui vai ficar x, aqui vai ficar y. Ó. 2 vezes x dá 2x, vezes y vai dar 2xy. Ó. Então isso aqui eu posso escrever x mais y elevado ao quadrado. Aí menos, mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do terceiro termo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de y ao quadrado é y. Como aqui o primeiro sinal é negativo, então eu vou ter o que? X menos y elevado ao quadrado. O que ele diz? Ó, que x mais y é 15. Ó. Então eu vou substituir isso aqui. Ó. Vai ficar 15 elevado ao quadrado, aí menos x menos y, ele diz que é menos 6. Então vai ficar menos 6 elevado ao quadrado. Então 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15. Ó. 15 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Aí 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Vai dar 225. Agora aqui observe, ó. Menos 6 elevado ao quadrado vai dar uma potência positiva. Tá? Quando o expoente é par, a potência será positiva. Como aqui eu tenho menos aqui, ó. Menos com mais fica menos. Aí 6 vezes 6 dá 36. Aí 225 menos 36, né? Agora bora fazer a subtração aqui, ó. 15 tira 6, fica 9. O 2 emprestou 1, ficou 1. 11 tira 3, fica 8. O 2 emprestou 1, ficou 1. Então, abaixo o 1 vai ficar 189. Então, o valor numérico da expressão algébrica x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado é igual a 189. Então, aí vocês voltem o vídeo quantas vezes for necessário vocês compreenderem, tá? E aí vocês respondem as atividades, tire a foto e mande para o meu PV. Um abraço a todos e que Deus continue nos proteger.